Bem-vindo ao meu canal médico, meu canal de cursos aqui no YouTube. Eu tenho apresentado a você, colega médico, várias pequenas sinopses sobre os principais tratamentos hormonais. É lógico que se você tiver interesse em aprofundar no tema, eu realizo cursos exclusivamente para profissionais médicos. E o tema de hoje que eu quero apresentar para vocês é exatamente a terapia de reposição do DEA. E aqui vamos chamar a atenção de algumas coisas que são bastante importantes. O envelhecimento, com toda certeza, ele vai desarmonizar ou desequilibrar os nossos hormônios, com modificações em vários dos hormônios que nós temos no nosso organismo. Mas de uma maneira bastante significativa, o chamado DEA, ou deidroepiandrosterone. Ele não é uma exceção. E nós sabemos que após os 80 anos, esses níveis caem entre 80% e 90% em comparação com os indivíduos mais jovens. Mas essa não é a questão absoluta. A questão é que nós temos que saber identificar essa deficiência e esse protocolo que eu vou apresentar aos senhores, ele vai ser extremamente importante para todas essas informações. Então, portanto, eu gostaria de deixar muito claro que a reposição do DEA tem que ser usado com muita inteligência, com muita sabedoria, porque o DEA é um hormônio que é produzido única e exclusivamente pela glândula adrenal. E essa produção, ela vai ser importante exatamente nas fases da vida onde existe a deficiência de outros hormônios androgênicos que farão falta para o nosso metabolismo como um todo. Então, o DEA, ele funciona como um precursor androgênico, ou seja, a produção dos hormônios masculinos e também pela produção dos hormônios femininos, que são principalmente o estrogênio. Ele desempenha um papel muito importante no equilíbrio, na estabilização dos hormônios e gera ou causa uma grande vitalidade em todos nós. Então, restaurar os níveis de DEA na juventude oferece uma oportunidade única de mitigar as consequências da diminuição dos hormônios ao longo da vida. Portanto, a administração direta de andrógenos, por exemplo, quando você faz a reposição de testosterona ou quando você faz a reposição dos estrogênios, aumentar os níveis de DEA fornece uma reserva. Por ser o DEA um precursor desses hormônios, é fundamental que você tenha essa capacidade de reserva atuante. Então, na verdade, o que é terapia de reposição com o DEA? Na realidade, o DEA, a desidroepiandrosterona, ele é um hormônio esteroide como muitos outros que nós temos no nosso metabolismo. No entanto, o DEA, ele é um precursor dos hormônios sexuais. Vocês vão ver nesse gráfico aqui, de uma forma bastante elucidadora, quando vocês observarem que o DEA, a deidroepiandrosterona, qual é a sua fonte principal? Ele vem através da transformação da pregnenolona em 17-hidroxipregnenolona. Esse DEA, então, ele é convertido em androstenediona. E essa androstenediona, ela segue dois caminhos. Um, que é produzir a própria testosterona, e dois, que é a produção da estrona e, consequentemente, a testosterona evoluindo para a produção de estradiol. Então, imaginem os senhores, uma mulher na menopausa, ela não tem capacidade de produzir mais nem o estrogênio, nem a testosterona. Mas se vocês observarem nesse gráfico, a androstenediona, que advém do DEA, ela tanto pode ser metabolizada em testosterona e essa testosterona em estradiol. Da mesma forma, o homem, se por alguma razão o homem desenvolveu um quadro hipogonádico, ou seja, na função testicular propriamente dita, vocês vão ver que a própria androstenediona que vem da glândula adrenal através do DEA,
ele terá essa capacidade de produção da testosterona. Então, nas fases que nós chamamos da vida, nos períodos de deficiência androgênica do envelhecimento masculino, ou mesmo a própria menopausa, o DEA é um fomentador desses hormônios. E o DEA, ele tende a diminuir efetivamente com a idade. E a perda desse equilíbrio, em particular, está associado a muitas alterações e muitas doenças da própria idade. Então, restaurar os níveis de DEA para os níveis da juventude é extremamente importante para a preservação da qualidade de vida. Os níveis de DEA, geralmente, eles são metabólitos do chamado sulfato de DEA. Então, eu aconselho os senhores, quando forem fazer o estudo do DEA, façam a forma sulfatada, ou seja, dosar o sulfato de DEA, até porque ele é mais fácil de você acompanhar por ser um hormônio mais estável, então ele passa a ser mais importante. E quais seriam efetivamente os riscos se tivermos esses níveis baixos? Ora, o declínio cognitivo vai impactar nesse momento, as doenças cardiovasculares, a perda óssea e o câncer, depressão, disfunção sexual e os processos inflamatórios conhecidos como doenças endoteliais. Portanto, corrigir os níveis de DEA, não só você estará corrigindo as deficiências androgênicas propriamente dito, mas a falta desses hormônios andrógenos tem um impacto significativo no aumento glicêmico, na dificuldade da metabolização de gorduras, na dificuldade de manter um controle de peso. Isso, de uma forma geral, levará a todas essas alterações aqui mencionadas. No entanto, quais são os reais benefícios dessa restauração do DEA? Os benefícios mais importantes seriam em relação à sustentabilidade e manutenção da função cognitiva e melhora do humor, aumento da densidade mineral óssea, a saúde cardiovascular, melhora da sensibilidade à insulina, uma função imunológica mais aprimorada e a restauração do aspecto juvenil. No entanto, a melhora da função sexual em homens e mulheres, a diminuição dos níveis dos marcadores chamados inflamatórios e, consequentemente, uma maior longevidade ou uma melhor qualidade de vida. Quando se fala em reposição do DEA, nós temos também o chamado 7-keto-DEA. A diferença básica entre repor o DEA e repor o 7-keto-DEA, ele cai exclusivamente nas situações que, quando você deseja ter um efeito androgênico, a reposição se faz através do DEA. E quando se deseja apenas a reposição dos efeitos do DEA, mas não ação androgênica, utilizamos o chamado 7-keto-DEA. E aqui aproveito esse momento para dizer a você, colega médico, seja um fellow Paulo Meira. O que é ser fellow? Fellow é companheiro, uma pessoa que segue, uma pessoa que aprende com seu mestre. E para isso eu criei um projeto chamado Day Clinic. Esse Day Clinic é um período que você passa junto comigo aqui na minha clínica e você vai ficar durante todo o dia avaliando, discutindo e sendo ensinado a como lidar com esses hormônios de uma forma prática e de uma forma efetiva. Então você ficará um dia inteiro comigo, exclusivamente para que eu possa te ensinar de maneira concreta como utilizar isso na prática. Você poderá fazer as perguntas que você quiser sobre os hormônios que você desejar. Vou tirar todas as dúvidas e vou fazer com que vocês tenham um aprendizado de qualidade. Então, um fellow Paulo Meira é aquele profissional que terá toda a oportunidade de discutir comigo todo o conhecimento que eu tenho acumulado nos últimos 35 anos da especialidade de endocrinologia e metabologia. Portanto, eu espero você para participar dessa formação individualizada, onde você terá toda a chance de aprender de forma bastante eficiente e tranquila como trabalhar com esses hormônios.